A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Trouxe Bíblia? Para variar, vamos falar de Salmos. Salmo de número 20. Vocês vão aprender aqui um novo tipo de oração que te é permitido fazer. E na verdade, se você for inteligente, tanto quanto Davi era, sensível à voz do Espírito, se permitindo tocar pelo Espírito, para se atrever a escrever as coisas que ele escreveu nos quase 80 salmos de sua autoria, este aqui é bem diferente. Ele começa, o salmo é oração pelo rei na guerra. É um salmo do próprio Davi. E ele diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O Senhor ouça quem? Ele, Davi. Então ele está falando mais ou menos assim como o Pelé sempre falou. O Edson Arantes do Nascimento sempre falou no Pelé na terceira pessoa. Ele se referia ao Pelé como algo que de fato foi, não é? Sobrenatural, como nós somos sobrenaturais, né? Ele sabia fazer a dicotomia, né? A diferença entre corpo, alma e espírito, o ser que ele era e o que ele representava. Então ele orava assim na terceira pessoa, que é uma coisa que nós aprendemos, precisamos aprender, porque se eu não sou rei, você não é rei, nem rainha, eu sou marido, eu sou pai, eu sou avô, eu sou bisavô, eu sou pastor de vocês, eu sou administrador dessa igreja, que não é fácil, né? Amanhã mesmo tem que estar aqui de manhã para fechar o mês, para mandar para o Conselho do Estado, Conselho Nacional, que por sua vez manda para a Receita Federal. Então as coisas não são tão simples assim na vida, né? Nós também somos uma multiplicidade, que a gente não percebe. Tudo isso que eu falei, mas eu já fui filho, quer dizer, eu sou filho, os pais morreram, mas eu continuo vivo, eu continuo sendo filho do seu Diamantino e da dona Itália, né? Se eu fosse empregado, se eu fosse gerente, se eu fosse dono de empresa e assim por diante, eu sou esta pessoa. Então é isso que é inteligentíssimo aqui em Davi, se referindo, orando por ele rei. E essa é uma oração que nós precisamos aprender a fazer. O Senhor te ouça, Davi, no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Que o Senhor se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu propósito, o teu desígnio, o teu projeto de vida. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Isso aqui é mais forte do que essa palavra. Esse arvorar pendões é levantar uma bandeira. Talvez você nunca tenha se preocupado, né? Eu tenho até na minha caminhonete ali e até em casa um quadro, porque a minha família vem dos anos 1200 da Espanha, né? Até que Portugal se emancipou, mas os Amorim vêm de lá, e eu sou daquela linhagem. Então a gente tem um brasão. É isso que é o sentido da palavra, né? O Senhor, em nome do Senhor nosso Deus, nós levantaremos a bandeira da nossa vida, da nossa causa, da nossa família, enfim, da nossa luta, amém? Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Jesus. Uns confiam em carros, dinheiro, armas, leis humanas, ideologias, e outros em cavalos. Mas nós faremos menção, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus.
Uns encurvam-se e caem, dinastias, impérios, reinados, ideologias, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito? Que bom que vocês vieram. Eduardo está ali filmando. A gente agora está na Rede TV. Como é que é mesmo? Deixa eu ver aqui. As informações aqui para vocês se ligarem também, né? Da Vivo TV, no canal 224. E na NET Claro, nos canais 20 e 520. Só que agora não é mais limitado a Curitiba, né? Embora ainda em Curitiba, em rede aberta, não tenha, mas vai ter daqui uns dias, se Deus quiser. Mas pode nos ver na NET Claro, na Vivo TV, e isto em todo o Paraná. Essa semana mesmo, um pastor lá de Guarapuava fotografou a televisão e disse: olha, estamos te assistindo aqui em Guarapuava. Então, que bom, estamos chegando longe. E sempre para a televisão a gente tem que dar vamos assim dizer, um nome para a mensagem. Essa seria uma oração pelo futuro, que é o que Davi está se propondo, né? Davi falando com a sua alma, como ele sempre, refrescando a tua memória, ele sempre falava: porque estás abatida, minha alma, dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. São orações lógicas e necessárias. Vão muito além daquelas orações que nós fazemos tão bitoladas. Oh, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha saúde, isso e aquilo. Não que não seja verdadeiro, mas são orações que vão além. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, ele não fala num tipo de oração apenas. Ele multiplica os tipos, os valores das orações, as formas de se orar. E esse tipo de coisa, gente, nós só aprendemos no nosso manual. Então, gente, esse salmo é uma oração a favor do rei. Ou, no nosso caso, voltando a repetir, do pai, da mãe, do empresário, do gerente, enfim, da esposa, do marido, né, do pastor, né, escrito pelo próprio rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Isso que nós temos que entender sempre. Não é coisa da cabeça do homem, é inspiração divina para falar ao nosso coração. O começo da oração já traz o que o nosso coração tanto anseia, né? Ele diz assim: o Senhor te responda, rei. O Senhor te responda, rei Davi, no dia da tribulação, da luta, do confronto. E essa petição parte do pressuposto de que dias de tribulação necessariamente tem que ser dias de oração, não de abatimento, não de render-se. É de reagir, e nós só temos um jeito de reagir. O diabo não está nem aí com você o dia inteiro, mas quando você põe o teu joelho no chão, ele esquenta o chifre, né? Ele se preocupa quando ele te vê ajoelhado, buscando a Deus, né? E a primeira atitude nessas horas é a busca da ação de Deus, mediante essa vida diferenciada, sobrenatural, que é a vida de oração, muito ou pouco, mas com qualidade, porque também não adianta você ficar ajoelhado uma hora e não dizer coisa com coisa. Melhor então ter 5 minutos bem proveitosos, bem objetivos, bem claros, bem definidos, objetivos bem definidos, e não ficar, como eu costumo dizer, como o povo de Deus no deserto, 40 anos dando volta para chegar em lugar nenhum, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não funciona assim, né? Então nós temos aqui algumas implicações que afetam a nossa vida. A primeira: buscar a Deus não é sinônimo de ausência de tribulação, de luta, de angústias, de perdas. A gente não busca a Deus
só na pior. O momento mais perigoso nas nossas vidas espirituais é quando achamos que está tudo bem. Ó alma, tens muito em depósito, descansa, come, dorme, como disse Jesus na parábola, né? Porque aí é o perigo. O inimigo nos pega desprevenidos. Quando estamos numa boa, vivendo um tempo bom, este, por incrível que pareça, é o tempo que nós mais temos que orar. Não é orar só quando estamos numa pior. Na verdade, nosso Deus tem propósitos e caminhos mais altos que os nossos caminhos. Isso usando a linguagem lá de Isaías 55, né? Isso, ao invés de nos desanimar, deve ser motivo de renovação da nossa esperança. E se Deus tem um propósito, cremos que ao se cumprir esse propósito, a crise cessará. E nós temos que orar no sentido de que esse propósito de Deus para com as nossas vidas se complete e a gente permita que Deus haja desta maneira nas nossas vidas, contrariando a nossa vontade. Porque, repito, os caminhos deles, os propósitos dele são bem mais altos do que os nossos. E a segunda implicação é que, apesar de permitir as crises, né, e as crises que Deus permite na nossa vida, elas sempre são pedagógicas, sempre trazem um ensino, sempre trazem um alerta, sempre trazem um puxão de orelha. E aí eu lembro da dona Itália, minha mãe, me pendurando pela orelha. Não fazia por maldade, fazia para me chamar a atenção, para me mostrar que eu estava caminhando por um caminho que não era o melhor caminho, né? Então, apesar de permitir as crises, Deus está sempre disposto a ouvir e a responder a nossa oração. E Ele não permite crises simplesmente porque Ele quer nos ouvir e pedir socorro. Não. Volto a dizer, é pedagógico, traz ensino. O propósito é como quem vai para uma academia, como alguém vai para o exército, como um jogador de futebol, um lutador de boxe, qualquer coisa que exija muito fisicamente. Você vai para a academia no primeiro dia, você sai de lá moído, os músculos todos doídos. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro, no quarto, no quinto, e de repente você já está indo, não porque você quer ir, porque o teu corpo te leva para lá, para você manter aquela forma que à custa de dores você conquistou. Na vida não é diferente com Deus. Na vida não é diferente com Deus. A vida com Jesus é uma academia, não física. Não são os músculos físicos que são exercitados. Se espírito tivesse músculo, seriam os músculos do espírito, para nos manter fortes nas maiores crises ainda, que são as espirituais, né? Então, gente, Ele não nos abandona nos momentos difíceis, mas está presente sempre, né, para nos ensinar e nos acalmar, refrigerar a nossa alma nos momentos do fogo da luta, da aflição, né? E voltando para Isaías, só que agora lá no capítulo 59, né? Entrou 49 aqui, mas acho que é 59, né? Que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. A mão do Senhor está sempre estendida para quem estender a sua mão. A voz do Senhor está sempre pronta a se fazer ouvir quando tivermos ouvidos abertos para o ouvir. Amém? Então, mas não apenas isso, né? Davi também expressa sua confissão de fé. Ele diz claramente aqui: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos, faremos menção, não é? Em o nome do Senhor nosso Deus. E aqui está o grande segredo da vitória. Os dias que estamos vivendo são dias extremamente preocupantes nesse país. Nem a própria esquerda,
que não ganhou a eleição. É como disseram os ministros, né? Eleição não se ganha, se toma. Eles tomaram. Mas nem eles acreditavam que a coisa chegasse a uma proporção dessa que está chegando, se propondo a destruir uma nação, e descaradamente assim, armando todos os esquemas para assaltá-la e ferrar com a vida do povo. Não interessa que povo, os deles ou os contra, como se diz, não é? Então todo mundo, pelo menos quem tem um mínimo de inteligência, está percebendo claramente qual é o propósito, né? E ele vai muito além, porque não quero entrar nesse detalhe aqui, mas ele vai chegar muito mais longe que essa nova ordem mundial. Mas aqui será outra mensagem comprida para explicar toda essa coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: embora, como está escrito, uns confiam em carros, em cavalos, em ideologias, em exércitos, a confiança verdadeira é quando confiamos em alguém que é verdadeiro, e verdadeiro é o nosso Deus. Confie em Deus. Vamos continuar, eu não estou dizendo se acomode, fique que nem um coelhinho escondido dentro da toca. Não, você é brasileiro, você é cidadão. As pessoas não têm dificuldade de me entender. Mas o senhor é pastor. E eu sempre digo, eu não sou, eu sou cidadão, sou Rogério Amorim. É aqui como o Davi se reconhecia, né? Então a gente tem que sempre tomar uma posição, sim. Mas acima de tudo, a confiança em Deus. Colocar nossa vida, nossa família, nossa igreja, nosso país nas mãos de Deus. Parece difícil, mas eu, como sempre falo para vocês, eu tenho uma verdadeira mania em assistir documentários. Gosto muito de ver esses programas arqueológicos que desenterram cidades inteiras. Fico fascinado em ver aquilo. E desenterram coisas assim absurdas das areias. Que as areias, o tempo, as tempestades, tudo cobriram. E lá estão as cidades inteirinhas. Foram grandes impérios. Estava assistindo pela 10ª vez sobre o exército de terracota do primeiro imperador chinês. Era uma coisa tão monstruosa que, se ele pôde mandar construir, para cuidar dele quando morresse, né, um exército de milhares de soldados em tamanho nacional normal, né, de terracota, com mais de 500 cavalos também, que estava tudo enterrado e foi descoberto. Então imagina o tamanho que era o império desse homem. Como foi o império do Ramsés II? Como foi o império de Aníbal, de Átila o Huno, de Alexandre o Grande, dos grandes faraós como Tutancâmon, cujo caixão era todo feito de ouro? Meu Pai do céu, dinheiro que não acabava mais. Como se sucederam os impérios, as dinastias, o Império Romano. Quem é que podia imaginar que um dia o Império Romano ia cair? Aí vieram os otomanos, acabaram com eles. E aí vieram outros e acabaram com aqueles. Eles se acabam entre si. Nenhum subsiste, exceto um, que é o Criador de todas as coisas. Que as areias do tempo jamais vão cobrir sua glória. Que o tempo jamais vai deixar essa glória esquecida, porque ela é permanente. E este é o nosso rei. Esse é o nosso partido. Essa é a nossa dinastia. Esse é o nosso império, no bom sentido. Então nós temos que confiar, não desanimar de maneira nenhuma e continuarmos orando pelos nossos objetivos. E entre outros, fazer de nós mesmos, dentro daquilo que nós fazemos, eu aprender a orar por mim como o pastor Rogério, que tem um peso enorme sobre as suas costas, porque é conhecido em tudo quanto é canto por aí, é uma coisa impressionante. Televisão é um negócio muito sério, e o rádio também, que eu fiz 30 anos diariamente, né? Se faz uma história.
e se tem que ter um testemunho decente, e se tem que ter uma administração de uma igreja do tamanho dessa aqui, e mais 34 que estão sobre a minha responsabilidade desse lado de cada cidade, e o principal, vocês, que não são objetos. Eu não posso olhar para você com calça de sarja e uma camiseta azul. Eu tenho que olhar para você como alma. E nunca esquecer o preço que foi pago pela tua alma. E o cuidado que, como mordomo aqui, eu tenho que orar por esse mordomo, para que ele nunca esqueça disso, que infelizmente obreiros e pastores esquecem, e passam a viver da lã e da gordura das ovelhas, quando na verdade Jesus disse: você me ama, Rogério? Alimenta minhas ovelhas, dá de comer aos meus cordeiros. Não é cesta básica, é alimento sólido, puro, é água, é pão da vida, é a palavra de Deus, é a mensagem na contramão da sua vontade, que mais do que nunca está sendo necessária ser pregada, porque nós estamos caminhando para os últimos dias. Acredite, eu não seria o maluco do século a marcar a volta de Jesus, mas que eu acredito que não leva 30 anos ele volta, e 50 esse mundico aqui acaba. Eu acredito. Por que eu acredito? Pelas informações bíblicas em primeiríssimo lugar, e em segundo, pelo que a ciência está estudando, fazendo, cavocando, e simplesmente comprovando que tudo que está escrito aqui é verdade. A ciência é aliada da palavra de Deus. O problema é que essas coisas todas, por exemplo, não aparecem em televisões comuns. Jamais vai passar naquela televisão lá. Né? Jamais, porque eles não têm interesse nisso. Então, gente, a vida de todo homem é um diário, né? Como tanta gente me pede, me orienta, que escreva um livro contando toda a saga da vida, né? E é mesmo, né? A vida de um homem é um diário em que ele deseja escrever uma história e acaba escrevendo outra. O momento mais triste é quando um homem compara o escrito real com o que ele gostaria de ter feito. Por isso eu sempre repito para vocês uma coisa: os piores arrependimentos da vida são os arrependimentos da velhice. Por isso, o Senhor nos fala de uma forma tão bonita, vamos assim dizer, não é? Quando Ele nos orientando os jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias no qual você não tenha, vamos assim dizer, tanto prazer, para não ter do que se arrepender, porque eu nunca disse isso para vocês, né? A gente só colhe aquilo que semeia. Antes que a gente... Puxa, eu tenho horas, tem momentos que tem jovens principalmente, que dá vontade de bater com um gato morto, porque até fazer miar, porque você procura aconselhar. Gente, eu tenho 75 anos de janela, eu já passei por tudo de um pouco mais na minha vida. Não venha você com 15, 20 anos querer discutir sobre vida comigo. Eu estou mais de 50 anos na tua frente. Se eu estou aconselhando uma coisa que é contra a tua vontade, é para que você não passe por aquilo que eu não tinha vontade de passar, porque eu não ouvi alguém lá atrás. Então, apesar do seu pai e da sua mãe serem quadrados, não seja tão redondo assim. Escute seus pais. Mãe que não é chata não é mãe.
Pronto, por que algumas olharam para o lado aí para a mãe? Não é? Vamos assumir nossas responsabilidades na vida para não virmos a sofrer depois, né? Então, a gente está colocando o dedo naquilo que produz tanta tristeza na vida de alguns, né, na nossa vida, o abismo entre a intenção e a realidade. Entretanto, o Salmo 20 aqui nos convida, isso é maravilhoso e você deveria, se você quer um conselho do irmão mais velho aqui, confie o teu futuro a Deus. Quem tem filhos aqui com menos de 5 anos, ou netos com menos de 5 anos, comece, se já não fez, a orar pelo marido desta filha ou dessa neta, pela esposa deste filho ou deste neto. Quantos já fizeram isso? Pelo menos tem alguns. Os outros nem lembravam que podia, né? Nem sabia que podia. Você não vai casar aí com um trubufu ou com... sabe Deus, né? Então, confia o teu futuro a Deus. Celebração em vez de tristeza é o que nos espera no outro lado da nossa luta do presente. O choro pode durar uma noite, mas para quem confia em Deus, isso não é uma máxima de poder de pensamento, autoajuda. Isso é Bíblia. Isso é para quem está em Cristo, quem tem suas esperanças depositadas em Deus, o seu futuro através da oração colocado na mão de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Confia, confia. O que é que a gente sabe sobre o futuro? Biblicamente nós já sabemos tudo. Nós já conhecemos o fim do filme, tanto para esse planeta, quanto para a nossa alma eterna. Aceitamos Jesus? Estamos procurando nos firmar nesse caminho? Ah, gente, o melhor de tudo está por vir. É aquele beijo, aquele abraço final no fim do filme romântico. É o beijo do noivo com a noiva, de Jesus com a sua igreja, você. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.